Olá! Vocês encontraram nesse vídeo a explicação e a resolução de exemplos sobre números racionais, com destaque a frações e números decimais. Este conteúdo está previsto no edital do concurso do Banco do Brasil 2023. Vamos entrar agora no outro ponto do edital, que são os números racionais. Números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma P sobre Q, no formato de fração. P é um número inteiro qualquer, Q é um número inteiro qualquer, exceto o zero. Por que não pode ser zero? Porque também dentro do que nós estudamos sobre números reais, não existe divisão de um número por zero. Nessa matemática a gente estuda aqui. Então, para impedir que isso aconteça, qualquer outro número poderia estar aqui no denominador. Então, o conjunto dos números racionais ele é muito mais amplo do que o conjunto dos números inteiros. Na verdade, os números racionais englobam todos os números inteiros. E por que isso? Se eu pegar um número inteiro, por exemplo, 3, ele pode ser escrito na forma de fração. Basta que eu escreva 3 sobre 1. E o 1 é possível estar aqui no denominador. Então, 3 é um número inteiro? Sim. Mas ele também está dentro dos números racionais. Então, se todo inteiro é também racional, os negativos se incluem aqui. Por exemplo, o menos 1. O zero se inclui aqui. Então, qualquer número que eu já tinha explicado que era inteiro, pode ser também classificado como racional. Esses números racionais vão incluir também as próprias frações. Obviamente, se elas podem ser colocadas na forma P sobre Q, se encaixam aqui na definição de números racionais. Por exemplo, 1 sobre 5, que é como se fosse 1 dividido por 5. Meu espaço está meio pequeno, vou colocar a barra na frente aqui, e às vezes nas bancas aparece assim também, tá? Ah, mas essa fração pode ser negativa? Pode. Por quê? Se o numerador ou o denominador pode ser qualquer número inteiro, ele pode ser negativo, e vai dar um resultado, uma fração negativa. Por exemplo, menos 7 meios. Os números racionais vão também incluir os números decimais exatos, ou conhecidos como decimal finito. Por exemplo, 1,3. Decimal finito é aquele que você tem uma certa quantidade de casas após a vírgula e você sabe que ele termina ali. E por que 1,3 pode ser considerado um número racional? Porque é possível colocar em forma de fração. Por exemplo, 1,3 é o 13 dividido por 10. Então, todo número dessa forma pode ser colocado em fração. Por isso é considerado também racional. Pode ser negativo? Pode. Poderia ser, por exemplo, menos 4,326. Não importa quantas casas são, importa que eu sei que acabou aqui. Não tem nenhum algarismo depois do 6. Então, ele também é considerado um decimal exato, por isso também está dentro dos números racionais. Além disso, nós temos um outro grupo que faz parte dos racionais, que são as decimais infinitas periódicas, também conhecido como dízimas periódicas. Por exemplo, 4,333 com a reticência indica que esse número não acaba aqui, mas que daqui para frente todos os algarismos são iguais. Isso aqui se enquadra na definição de números racionais e pode ser transformado em fração, inclusive, que é uma matéria que a gente vai estudar daqui a pouco. Só para dar mais um exemplo, se eu pegasse aqui menos 1,13252525, olha, e as reticências. Não importa se a repetição começa logo após a vírgula ou bem depois. Não importa se repete de 1 em um algarismo, ou de 2 em 2, ou de 3 em 3. Também se enquadram no conceito de decimal infinita periódica, também são considerados números racionais. Aí quando eu explico isso, a ideia que muita gente vai ter, até se alguém não está muito lembrando disso aqui, é que então todo número é racional. Não, gente, se eu inventar aqui um número, 2,134291 e falar que ele não acabou, mas não tem repetições, isso aqui se enquadra em um conjunto que não cai na prova, por isso nós não estudaremos aqui, que são os números irracionais. Os irracionais mais clássicos é o valor de π, muito conhecido na matemática, raízes quadradas não exatas, ou raízes não exatas, raiz de 2, se enquadrariam. Mas para a gente, não importa isso daqui, estamos estudando números racionais. Então, relembrando, são racionais todos os inteiros, todas as frações,
todos os decimais exatos, aquele que tem uma quantidade de algarismos, mas acaba ali, e todo número infinito periódico, toda dízima periódica. Então nós vamos estudar separadamente os grupos dos números fracionários e depois os decimais, tá? Que são importantes. Já vou dar outra dica para vocês, né? Essa aula é cheia de dicas. A banca adora fração. Né? Nesse mapeamento que eu fiz, eu percebi que às vezes você tem questão que é realmente só resolver a fração, faremos algumas aqui, e algumas questões já de outros conteúdos, mas que dentro dela tem fração. Então não dá para ignorar essa matéria aqui, temos realmente que entender. Então vai ser a fração, aquela mesma forma que eu já expliquei do número racional, né, que é um valor sobre o outro, onde esse valor de baixo, chamado denominador, não pode ser zero. Pode ser qualquer outro número. Então o valor de cima chamamos numerador e o de baixo denominador. Então, por exemplo, 2 sobre 3, isso é uma fração. 75 sobre 100, isso é uma fração bem especial, porque dela vem a porcentagem. Nós estudaremos em outro momento. E aí nós vamos aprender algumas coisinhas básicas de frações para que você não corra o risco de errar na prova. Primeiro é a simplificação. Quando você tem uma fração como essa, 8 sobre 12, vamos supor que isso aqui é a resposta de uma questão. E você vai olhar lá nas alternativas, não vai achar o 8 sobre 12. Por que não? Porque sempre que você tiver as alternativas, ela vai ser a fração mais reduzida, mais simplificada. O que isso quer dizer? Que quando você puder dividir tanto o numerador quanto o denominador por fator comum, você deve fazer. E esse fator comum nós chamamos de máximo divisor comum. Também não é matéria dessa aula ensinar detalhadamente, mas só para não dizer que eu não comentei, o primeiro que ele está fazendo, eu vou mostrar como achar o máximo divisor comum do 8 e do 12 por fatoração, que é um dos métodos. O que eu faria? Eu iria fatorar o 8, só o 8. Então, fatorando, eu vou dividir por 2, que dá 4, que dividido por 2 dá 2, que dividido por 2 dá 1. O que eu descobri? Que o 8 é o 2 ao cubo. Aí eu fatoro agora o 12. Dividido por 2 dá 6, dividido por 2 dá 3, dividido por 3 dá 1. Então, ele ficou 2 ao quadrado, que é o 2 vezes 2, vezes 3. Não é obrigatório bem em forma de potência, mas é mais fácil. E agora, gente, qual é o máximo divisor comum? Você vai pegar só os que se repetem. Aqui só o 2 repete. Tá? Eu poderia ter mais 3 ao quadrado, mais 5 alguma coisa, tudo bem. Vezes, né? Mas aqui só repete o 2. Então, o máximo divisor comum é o 2. Mas é elevado a quanto? Aqui ele está elevado a 3 e aqui ele está elevado a 2. É sempre o menor. 2 ao quadrado. Então, o máximo divisor é 4. Sabe o que significa? Que eu consigo pegar essa fração, vou escrever ela de novo porque eu rabisquei aqui, e eu consigo dividir tanto o numerador quanto o denominador por 4. E isso é máximo divisor comum. Então, aqui, ó, se eu dividir por 4 em cima e embaixo, em cima vira 2, embaixo vira 3. Então, se você tivesse resolvido uma questão de concurso, tivesse chegado nessa resposta 8 sobre 12, nas alternativas você ia marcar aquela que indica que a resposta é 2/3. Porque é a mesma coisa e é nessa forma simplificada que as alternativas estarão. Se eu comentei que a banca adora frações, é meio que esperado que você vai precisar fazer operações com essas frações. Então está aqui o momento correto para a gente falar sobre isso. Vamos fazer alguns casos. Quando eu for fazer adição ou subtração, ou subtração, e frações tiverem o mesmo denominador, é mais fácil. Né? Você vai manter esse denominador, vai somar ou subtrair, vai depender da operação, ou numerador. Eu estou fazendo exemplo para 2 frações, mas isso vale para 3, 4, quantas forem. Então, se eu der a sorte de chegar num caso desse, 3/5 mais 1/5, o denominador já é o mesmo, eu só repito ele aqui embaixo. Já o numerador, como era 3 e aqui é mais 1, eu posso escrever 3 mais 1, que vai dar 4. 4 dividido por 5. Então, a soma seria isso daqui. Mas se os denominadores não forem iguais, que é o que acontece na maioria dos casos, aí nós vamos transformá-los em denominadores iguais. E a sugestão que eu dou é usar o mínimo múltiplo comum. Vamos lembrar como é que faz o mínimo múltiplo comum? Né? Às vezes muito tempo que vocês não fazem. Vou fazer o mínimo entre os denominadores, 8 e 6. Também é fatoração, mas com a diferença. Eu fatoro junto. Então, eu já coloco 8 e já coloco 6.
E vou dividir o que for possível pelos primos em sequência. Vou começar tentando pelo 2. O 8 dá para dividir por 2, dá 4. E o 6 dá para dividir por 2, que é 3. Enquanto pelo menos um deles for divisível, você continua com o mesmo valor. Então, vou continuar com o 2 aqui. 4 dividido por 2 dá 2. 3 por 2 não dá exato, não tem problema, eu só repito 3. Ainda tem um número que dá para dividir por 2, que é o próprio 2. Então, eu vou manter ele aqui. E nós vamos agora fazer 2 por 2, que dá 1, mantendo 3. Já não é mais possível dividir por 2, então eu tento o próximo número primo, que é o 3, que é possível. O 1 já fica como 1, esse não mexo mais, e o 3 dividido por 3 dá 1. Quando todos eles estiverem assim, é porque eu já tenho o mínimo múltiplo comum, que é a multiplicação desses fatores aqui da direita. Que será 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. Então o mínimo múltiplo comum aqui deu 24. Essas partes assim eu não devo fazer tão detalhadamente em todas as aulas, tá? Estou fazendo hoje porque é a primeira aula, e porque se depois lá na frente você tiver dúvida, você pode voltar e ver de novo. Então, se o mínimo é 24, significa que agora eu tenho um termo comum, que é o 24. Tanto para a primeira fração, quanto para a segunda. Mas e agora? Agora eu vou dividir esse denominador, que é o mínimo múltiplo comum, pelo antigo denominador da primeira fração, e vou multiplicar pelo antigo numerador. Então, 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 5, 15. Faça a mesma coisa com o outro. 24 dividido por 6 dá 4, vezes 1, 4. E olha só o que acabou de acontecer. Eu transformei uma soma de frações de denominadores diferentes numa soma de denominadores iguais, que eu já sei fazer. Eu repito o 24 e vou somar os numeradores, que nesse caso é 15 mais 4. Então, eu vou chegar aqui no resultado 19 sobre 24. Pode aparecer para vocês uma outra forma de fração chamado como número misto, que é o que está aparecendo nesse exemplozinho aqui no final. Significa 2 inteiros e 1 terço. Como é que eu trabalho com isso daqui? Gente, você tem que transformar numa fração imprópria, que é que a fração de numerador é maior que o denominador. Como é que eu faço isso? Vou dar uma dica para vocês. Você vai multiplicar esse número 2, que está aqui fora, pelo denominador, e vai somar o resultado com o numerador. Guarda isso. Então, 2 inteiros e 1 terço. Eu vou pôr 2 vezes 3 mais 1. Vou até escrever isso aqui para vocês, que depois talvez alguém esqueça. Mas ainda assim eu vou manter o denominador, que é 3. Tá? Então, essa primeira fração virou isso daqui. Menos 5 sobre 12, que eu vou resolver daqui a pouco. Gente, 2 vezes 3 dá 6, 6 mais 1, 7. Então, olha só, esse 2 inteiros e 1 terço, 2 inteiros e 1 terço lá do início, ele, na verdade, é o nosso 7 terços, que é chamado de fração imprópria, porque o numerador é maior que o denominador. Menos 5 sobre 12. Agora eu vou tirar o mínimo múltiplo comum entre 3 e 12, que vai dar o próprio 12. Vou fazer aquele sisteminha que eu já expliquei. 12 dividido por 3 dá 4, vezes 7, 28. 12 por 12 dá 1, vezes menos 5, menos 5. Cheguei a 28 menos 5 sobre 12, que vai dar 23 sobre 12. Como eu falei para vocês, a minha bola de cristal está calibrada, vou adivinhar uma outra coisa que talvez vocês estejam se perguntando. Professor, mas eu aprendi, ou eu faço esse tipo de continha, tipo 5 sobre 8 mais 1 sexto, eu não tiro o mínimo múltiplo comum. Eu coloco tudo e multiplico 8 vezes 6 e dá certo. Gente, dá certo sim, mas eu quero fazer aqui um comentário sobre isso. 6 vezes 8 dá 48. Né? Quem resolve por esse método faz isso. Aí faz 48 dividido por 8, segue o processo normal, dá 6, 6 vezes 5, 30. 48 dividido por 6 dá 8, vezes 1 dá 8. Inclusive tem gente que nem faz essa continha. Faz a multiplicação embaixo e cruza aqui. Funciona, tá? Funciona para 2 valores. Se forem 3 ou mais já complicaria. Bom, mas e aí? 30 mais 8 dá 38 sobre 48. Mas não deu certo? Gente, deu sim. É que aqui eu vou ter uma fração com valores maiores, que precisa ser reduzida. Na verdade, o máximo divisor comum aqui é o 2. Então, se eu simplificar 38 por 2 dá 19, 48 por 2 dá 24. Ótimo! E aí? É melhor fazer o mínimo múltiplo comum ou é melhor usar essa estratégia?
Gente, vamos pensar. Eu sugiro o mínimo múltiplo comum porque quando você trabalha com a multiplicação, via de regra, você trabalha com números bem maiores. E números maiores, a chance de você errar uma continha é maior. Esse é um dos motivos. Outro motivo, aqui a gente só tem 2 frações, mas a gente poderia ter 3, 4, e aí esses números vão crescendo cada vez mais, vai ficando mais confuso. Ah, professor, então eu não posso usar esse método da multiplicação? A minha sugestão, tente sempre pelo mínimo múltiplo comum. Mas está ali, está resolvendo uma questão, não conseguiu fazer o mínimo. Dá para fazer pela multiplicação? Faça. Você não vai deixar de resolver a questão por causa disso. Mas como nós estamos no início de um processo, de um processo que vocês têm um tempo ainda para estudar, eu tento ensinar o método que eu acredito que vai ser melhor para vocês. Tá? Então, sempre que acontecer casos como esse, eu vou fazer pelo mínimo múltiplo comum. Mas já deixei aqui o comentário, caso alguém fosse perguntar isso, já estou respondendo, que esse processo de multiplicação funciona. Mas muitas vezes vai chegar numa fração maior, que depois vai ter que ser reduzida. Multiplicação de frações. É mais fácil que soma e subtração, tá? Basta que você multiplique todos os numeradores entre si e põe o resultado no numerador. Multiplique todos os denominadores entre si, coloque o resultado no denominador e ela vai ser a resposta, tá? Isso vale para 2 ou mais frações. Então, nesse caso, 2 sobre 5, 2 quintos vezes 3 quartos, eu vou multiplicar 2 vezes 3 e vou dividir por 5 vezes 4. Isso aqui vai dar 6 sobre 20. Só que essa fração dá para simplificar por 2. 6 dividido por 2 dá 3, 20 dividido por 2 dá 10. Dica: quando você tiver multiplicação de 2 ou mais frações, tanto nessa forma aqui ou já na forma que eu coloquei, com a multiplicação sendo mostrada, se for possível simplificar termos, eu sugiro fazer, principalmente quando tem números muito grandes. O que significa isso? Que se eu pegasse, de novo, 2 sobre 5 vezes 3 sobre 4, ou dessa forma, ou já numa fração só, que daqui daria para simplificar o 2 com o 4. Ambos são divisíveis por 2. Então aqui o 2 por 2 viraria 1, o 5 permanece, e aqui embaixo o 4 dividido por 2 viraria 2. E agora eu faria 1 vezes 3, que dá 3, 5 vezes 2, 10. Já sai até reduzida. Tá, isso aqui é dica para concurso mesmo. Quando os números são pequenos, como esse aqui, nem vale a pena preocupar muito com isso. Agora, quando você tem números grandes, ou quando você tem muitos números, isso aqui é extremamente útil. Pelos mesmos motivos que eu falei agora há pouco. Para você depois trabalhar com valores menores e para você trabalhar com menos valores. Com isso você ganha um tempinho aí na sua prova. Não é mais uma dica aí que eu estou dando para vocês. Divisão de frações. Uma das formas da gente dividir as frações é conservando a primeira fração e multiplicando pelo inverso da segunda. Nesse exemplo, 4 quintos dividido por 2 terços. Eu poderia colocar 4 quintos multiplicado pelo inverso. Ao invés de 2 terços, eu coloco 3 meios. Tá? Esse inverso é trocar o numerador com o denominador. Só que cuidado! Agora que você transformou multiplicação, você vai multiplicar reto, regra anterior. 4 vezes 3 dá 12, 5 vezes 2 dá 10. Eu poderia ter simplificado 4 com 2 aqui também, tá? Mas eu não fiz, vou simplificar no final. 12 dividido por 2 dá 6, 10 dividido por 2 dá 5. Pessoal, mas não é cruzado? É outra técnica. Se você aprende desse jeito, aí você não inverte. Aí você já cruza. 4 vezes 3 dá 12, 5 vezes 2 dá 10. Fica a opção de vocês. Como eu falei, eu sempre escolho um método e tento seguir nesse método para não confundir. A matéria já é extensa, tem bastante coisa. Se eu ficar fazendo por várias maneiras, fica mais complicado. Então, o método que eu uso é esse. Eu prefiro inverter a fração e a segunda fração e fazer regra de multiplicação, que é direta, não é cruzada. Aqui vai acontecer algo que eu tenho falado várias vezes na aula de hoje. Desculpa se eu estou sendo repetitivo. Vou ensinar um conteúdo que a gente vai precisar muito em outras aulas. Então, vou ensinar algumas regrinhas que envolvem frações que a gente talvez nem utilize muito hoje, mas vai estar aqui para futuramente vocês consultarem. Então, vamos pegar aqui alguns casos de frações quando tem potenciação envolvida. Ou potenciação quando tem fração envolvida, tem a mesma lógica. Então, qual é o primeiro caso? Quando a nossa base é uma fração, mas o expoente é o número inteiro.
É bem simples. Se eu tiver um valor A sobre um valor B, isso tudo tiver elevado a uma potência n, basta eu distribuir essa potência para cada termo, para o numerador e para o denominador. Por exemplo, 2/3 elevado ao cubo. Eu posso elevar o 2 ao cubo e manter a divisão e elevar o 3 ao cubo. E aí é só resolver. 2 ao cubo dá 8 e 3 ao cubo dá 27. Lembra? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Bem simples esse caso. Segunda situação. Quando a nossa base é inteira, ou mesmo se fosse fração, base qualquer, mas necessariamente o expoente for uma fração. Isso aqui pode ser transformado em uma raiz da seguinte forma. Se eu tenho o valor A elevado à fração m sobre n, esse numerador passa a ser uma potência. Pode ser aqui fora, poderia ser aqui dentro também, que a gente já viu que essa propriedade existe. E o de baixo, ele vem aqui para o índice da raiz. Então, elevar a n é o mesmo que tirar a raiz de índice n e esse valor elevado a n. Então, se eu pegar 8 elevado a 2/3, isso aqui vai virar uma raiz. Onde o 2 é uma potência, que pode ser aqui fora, mas pode ser aqui dentro também. Muita gente aprende a colocar aqui. E o 3 passa a ser o índice da raiz. Na verdade, o 8 elevado a 2/3 é o mesmo que raiz cúbica de 8 ao quadrado. Tem gente que gosta de pôr aqui dentro, gente, utiliza a regra que chama sombra e sol, né? Aquele valor que está no sol vem para a sombra, e o que está na sombra vem para o sol. Se vocês aprenderam assim, é um macetezinho que a gente aprende. Tá, agora, é vantagem colocar o 8 ao quadrado aqui dentro? Não. Na verdade, se eu tivesse colocado já assim, nesse caso era melhor, porque eu trabalharia com valores menores. É melhor tirar a raiz cúbica de 8 do que tirar a raiz cúbica de 64, só por isso. Raiz cúbica de 8 é 2, aí esse 2 ficou elevado ao quadrado. O resultado será 4. Olha só que interessante, gente. 8 elevado a 2/3 dá 4. Né? Isso pode aparecer aí ou dentro de um exercício que você pode precisar disso. Uma outra situação é quando você tem uma base, mas o expoente é negativo. E aí isso vai acabar virando uma fração. Então, se eu tiver um valor A elevado a menos n, esse A elevado a n vai para o denominador. E aqui o numerador fica com o elemento neutro, que é 1. Por exemplo, 5 elevado a menos 3. Você jogaria esse 5 para o denominador e o menos 3 automaticamente se tornaria 3. E o numerador fica com 1, porque é neutro. E aí aqui embaixo eu posso resolver. Quanto que é 5 ao cubo? É 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar 125. Bom, mas e se essa base já fosse uma fração? Não tem problema. Só não tem essa história de colocar o 1 aqui em cima. O que eu vou fazer? Eu vou só inverter a fração. Então, se eu estava com A sobre B, mas aqui o expoente é negativo, eu inverto para B sobre A e automaticamente aqui fica positivo. Por exemplo, 2/3 elevado a menos 4. Se eu inverter e colocar 3 meios, esse menos 4 se torna 4. E aí eu posso resolver, né? Já aprendemos. Eu vou desmembrar 3 elevado a 4 sobre 2 elevado a 4. 3 elevado a 4 dá 81, que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E 2 elevado a 4 dá 16, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 81 sobre 16 seria a resposta. E o último desses casos é quando você vai tirar a raiz de uma fração. Tudo bem tranquilo também, você pode separar, colocar o numerador em uma raiz e o denominador em outra de mesmo índice, que é a raiz quadrada, mas poderia ser cúbica, quarta, assim por diante. Então, se eu quiser tirar a raiz quadrada de 4 sobre 9, eu posso tirar a raiz quadrada de 4 e dividir pela raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 4 dá 2, raiz quadrada de 9 dá 3, e a resposta será, então, 2/3. Vamos resolver aqui, então, mais uma questão de concurso, mais uma questão da banca SES Gran Rio, que é a mesma que está organizando o concurso de vocês. Esse aqui foi no concurso Liquigás, segundo semestre de 2018, ajudante motorista granel e operador de gás 1. É uma questão fácil, né? Vocês vão me dar razão quando eu terminar. Envolve exatamente essa ideia de entender um pouco sobre frações, sobre números racionais. A figura a seguir mostra dois recipientes idênticos, o primeiro contendo óleo a 5/8 de sua capacidade e o segundo com óleo até 1/4 de sua capacidade. Aí tem o desenho, né? Tá mostrando aqui, como eu disse, as questões dessa banca, elas costumam ser bem
fáceis de entender o que ela quer, né? Repito, não estou dizendo que a questão em si é fácil ou difícil sempre, mas ela deixa bem claro o que ela quer. Após despejar todo o óleo do primeiro recipiente no segundo, que fração da capacidade do segundo recipiente corresponderá à quantidade de óleo contida nele? Gente, sabe por que eu falei que é fácil? Quando você tem dois recipientes que são idênticos, isso facilitou, quando você despeja o conteúdo de um no outro, você simplesmente vai somar as quantidades, que nesse caso são frações. Na verdade, você vai pegar e somar 5/8 com o que já tinha, que é 1/4. Não se assustem, é só fazer essa continha. O detalhe aqui apenas é saber que se são denominadores diferentes, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum, que nesse caso é o 8. E aí eu tenho que 8 dividido por 8 dá 1, 1 vezes 5 dá 5, mais 8 dividido por 4 dá 2 vezes 1, 2. 5 mais 2 dá 7, mantém o denominador e a resposta é 7/8. Já matamos a questão. Gabarito da prova, letra E. Para concluir a parte relativa aos números racionais, nós vamos falar agora sobre os números quando estiverem na forma decimal, os números decimais. Uma coisa que é legal vocês saberem é como que você lê esse número decimal. Não que vá cair uma questão onde o número é colocado e pede a forma de leitura, mas o contrário pode acontecer. Dentro de uma questão maior, alguma informação está na forma de descrição. E se você não souber o que ele representa matematicamente, talvez você não consiga resolver essa questão. Então, só para que vocês saibam, os números decimais são aqueles que têm uma parte inteira, e aí ele é formado pela sua leitura entre milhares, dezenas, unidades, mas ele tem uma parte fracionária, né, onde os 3 primeiros, são os mais importantes vocês saberem, seria a primeira casa é o décimo, segunda casa o centésimo, terceira casa decimal ou milésimo. Então, na hora de ler, por exemplo, 1,2, nós leríamos como 1 inteiro e 2 décimos, porque o último algarismo está na casa dos décimos, primeira após a vírgula, né? A vírgula estaria aqui. Esse segundo número, 12,75, nós leríamos 12 inteiros e 75 centésimos, porque a última casa está na casa dos centésimos. E, finalmente, o 8,309 seria lido ou escrito como 8 inteiros, 309 milésimos, porque o último algarismo está na casa dos milésimos, terceira após a vírgula. Também é importante que vocês saibam como realizar operações envolvendo números decimais. Vamos falar um pouquinho sobre isso, então. Para adição e subtração, você vai colocar vírgula embaixo de vírgula, e aí você vai somar ou subtrair normalmente, como a gente faz com números inteiros. Só que aí tem o detalhe que nem sempre os números têm a mesma quantidade de casas decimais. Então, uma ideiazinha aí que eu vou passar para vocês, como proceder nesse caso. Então, se eu pegasse aqui, por exemplo, o 10, fosse somar com 0,453, nós nem temos uma vírgula no 10 formalmente, mas podemos entender que o 10 é o 10,000, aí depende da situação. Então, eu colocaria o 0,453 assim, vírgula sobre vírgula. E aí, para igualar aqui as casas e ficar mais fácil eu montar a operação, eu acrescento zeros. Ficaria assim. E o 2.832, também vírgula embaixo de vírgula, 832. E agora a soma ocorre normalmente, a vírgula permanece no mesmo local em que ela já estava. Então, se eu somar aqui 3 mais 2 dá 5. Aqui 5 mais 3 vai dar 8. 8 mais 4 dá 12, então eu ponho 2 e levo 1 aqui para cima. Aí vem a vírgula normalmente, vou aumentar ela aqui. 1 mais 0 mais 0 mais 2, que vai dar 3. E aí o 1 permanece aqui, só tem ele na minha dezena. Então, o resultado ficou 13,285. Na multiplicação, nós vamos multiplicá-los como se fossem inteiros, e a gente vai fazer isso manualmente, e depois a gente vai separar os resultados a partir da direita, somando a quantidade de casas decimais. Eu vou explicar isso melhor com esse exemplo. Eu quero multiplicar 5,32 com 3,8. Então, eu vou montar como se fosse número inteiro. 532 multiplicado por 38. Já falei para vocês que eu uso um método bem tradicional mesmo de resolução, né? Vocês podem buscar outras alternativas se quiserem.
Então, eu vou fazer assim, vou pegar o 8 e multiplicar por cada algarismo aqui do 532. Começando sempre pela direita, 8 vezes 2, que dá 16, vai 1. 3 vezes 8 dá 24, com 1, 25, vai 2. 8 vezes 5, 40, com 2, 42. Faço a mesma coisa com o 3, só que eu começo agora aqui, embaixo do 5. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 5, 15. E agora eu vou somar isso daqui. O 6 só tem ele, então permanece. 5 mais 6 vai dar 11. Vai 1. 9 com 2 dá 11. Com 1, 12. Vai 1. 5 com 4, 9. Com 1, 10. 0 vai 1. E 1 mais 1 dá 2. Mas e agora? O resultado não é 20.216. Agora vem aquela lógica. Quantas casas decimais eu tinha? Eu tinha 2 casas no 5,32 e uma casa no 3,8. Então, eu tenho ao todo 3 casas decimais. Então, eu venho agora aqui no meu resultado da direita para a esquerda e conto 3 casas. 1, 2, 3. A vírgula estará aqui. Portanto, a multiplicação 5,32 vezes 3,8 resulta em 13,280. Opa, desculpa. Resulta em 20,216. Estava pegando o resultado do anterior. Tá? Então é bem tranquilo, mas tem que treinar. Quem não faz isso habitualmente, pode treinar umas continhas aí só para pegar o jeito. A gente brinca, desenferrujar. Talvez tenham feito isso há muito tempo e não façam sempre. A minha sugestão é que treine. Na divisão, né, de números decimais, nós vamos igualar essas casas decimais em dividendo e divisor. E aí, quando esse dividendo for menor que o divisor, a gente acrescenta 0. Vamos ver isso na prática. 4,6 dividido por 2. O nosso dividendo é o 4,6, o divisor é o 2. Bom, eu tenho uma casa decimal aqui no 4,6 e nenhuma no 2. Então, eu tenho que igualar. Para isso, eu vou andar uma casa aqui para a direita, no 4,6, que vai virar 46. E o 2 eu acrescento um 0. Se ele tivesse vírgula, eu só andaria também. Então, dividir 4,6 por 2 é o mesmo que dividir 46 por 20. E agora é uma divisão normal que a gente vai fazer. Bom, 46 para 20, eu vou usar o 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. Subtraindo, sobra 6. Como tem resto, eu vou ter que continuar. Para eu continuar, eu vou ter que inventar zeros aqui. Ao inventar esse primeiro zero, isso me obriga a acrescentar uma vírgula aqui no nosso quociente, no nosso resultado. Então, desci o zero, pus uma vírgula e vou continuar. Esse zero vem para cá, que é o 60. Agora, eu sei que se eu multiplicar o 3 pelo 20, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 2, 6, eu vou zerar aqui o meu resto. Portanto, o resultado deu 2,3 quando eu divido 4,6 por 2. E nesse segundo caso, eu quero dividir 3 por 40. Só que o meu dividendo já é menor que o divisor. Naturalmente, já tem que acrescentar um zero. Para fazer isso, eu já tenho que colocar um 0, aqui embaixo. Então, eu dividiria o 30 pelo 40. Acontece que o 30 ainda é menor que 40. Já pus a vírgula. Então, para acrescentar um zero, eu também acrescento um 0 aqui no quociente. Agora, eu vou dividir 300 por 40. Agora vai ser possível fazer. Então, eu vou colocar aqui o 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 4, 28. 0 menos 8 não dá. Então, eu pego o emprestado aqui, vira 2. E aqui vira 10. 10 menos 8 dá 2. 2 menos 2 dá 0. Bom, tem resto. Eu vou tentar continuar. Aí, eu posso acrescentar mais um 0 aqui sem problema. Não precisa acrescentar zeros aqui, a menos que ele continue menor. Aí, eu precisaria. Simplesmente eu vou dividir, eu vou resolver agora um valor que dê 200, ou próximo disso, que seria o 5. 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 4, 20. Zerei isso daqui, resultado 0,075. Bom, agora eu vou dar mais uma dica para vocês, né? Minha aula é cheia de dicas. Se você estiver fazendo uma divisão e você perceber que isso parece não acabar, você está aqui, continua, aí o 5 ainda não deu, aí você começa a gerar um resultado com muitas casas, 7, 3, 2, o que acontece? Você vai verificar se na questão, se já for o resultado final isso daqui, se em algum momento ele fala o valor aproximado será, porque é uma tendência. E provavelmente quando você chegar ali em 2, 3 casas, você já vai saber qual é a resposta. Pessoal, mas se eu estiver fazendo tudo isso aqui e não estiver no enunciado valor aproximado, eu não tiver chegado na resposta.
Aí, gente, é possível que tenha algum erro anterior seu. Né? A ideia da questão é fazer você ficar aqui meia hora achando a 10ª casa decimal. Né? Não tem sentido isso. Então, eu estou falando isso principalmente quando já é o resultado final. Quando é o resultado intermediário, você também tem que usar um pouco a banca tem que usar um pouco de bom senso. Até certo ponto ela pode exigir, passou dali já é exagero. Então desconfie daquelas questões onde você começa a fazer divisão e parece que isso não termina. Né? Às vezes ou porque você já está com a resposta próxima, já dá para marcar, ou às vezes você errou alguma coisa antes, aí você dá uma conferida. Tá? Mais uma dica aí para vocês. Vamos agora resolver mais uma questão de banca, da banca da SES Gran Rio. Né? Nesse caso, concurso da Liquigás 2018-2. Foi mostrada aqui uma figura com uma reta numérica indicando 3 números, A, B e C, em formato decimal. O A é 1,68, o B é 3,4 e ele quer o valor do C. Uma questão também bem simples, tá, gente? Vocês vão estranhar. Esse concurso é de nível médio? Sim. Estou pegando questões de concurso de nível médio. Né? Temos umas questões bem difíceis nessa banca, não vou mentir para vocês, mas aparecem também questões simples, né, ali no meio. E essas a gente não pode nem pensar em errar quando aparece. Então vamos pensar aqui. Ele quer saber o valor de C, sabendo que B é equidistante de A e C. Ou seja, essa distância aqui é a mesma. Vou chamar de Dzinho. Né? E quando a gente fala de distância a mesma, quer dizer então que se eu subtraísse B menos A, tem que dar o mesmo resultado de C menos B. Ou B menos C, que é a mesma coisa. C menos B mesmo, tem que ser o maior menos o menor. Gente, é o seguinte, eu lembro que eu falei para vocês que essa banca gosta de tudo bem explicado. Isso aqui que eu acabei de fazer, a banca nem precisava ter escrito, bastava dizer que é equidistante. Mas ela ainda explicou aqui, ó, seja B menos A é igual a C menos B. Reforça aquilo que eu falei para vocês. Né? As questões da banca, ela tenta deixar muito, muito claro o que ela quer. Então vamos lá. O que eu posso fazer para resolver essa questão? Bom, vou sugerir aqui um método, tá? Tem outras formas, mas para encaixar no que eu estou ensinando agora, esse método é o que eu vou usar. Eu vou calcular essa distância, né? Subtraindo 3,4 menos 1,68. E aí eu vou fazer o que eu acabei de ensinar para vocês. Vou montar aqui a continha, vírgula embaixo de vírgula. E aí eu vou acrescentar um 0 no 340 exatamente para poder fazer aqui a subtração. E eu vou fazer normalmente, tá? Como se fosse números inteiros, mas a vírgula permanece onde estava. Então já começo com 0 menos 8, não é possível. Então eu vou pegar emprestado aqui no 4, que vai virar 3, e aqui vira 10. 10 menos 8 dá 2. 3 menos 6 também não dá. Vamos pegar emprestado aqui, vira 2, e aqui vira 13. 13 menos 6 dá 7. Vírgula, agora que eu tenho 2 menos 1, que dá 1. Então essa distância é 1,72. Aí os apressados vão correr e marcar a letra A. Gente, questão você faz com calma e com cuidado, já falei sobre isso. Não é a resposta ainda. Né? Ele não quer a distância, ele quer o valor de C. Mas agora fica fácil. Porque eu sei que a distância de C para B, né, é a mesma. Então eu sei que essa distância aqui é 1,72. Então qual o número que eu tenho que ter aqui para que essa distância vire 1,72? A soma do 1,72 com o 3,4. Né? Então assim eu vou conseguir resolver essa questão. E aí nós vamos montar essa continha aqui. Vai ficar assim, 3,4 mais 1,72. Vou acrescentar um 0 aqui no 3,4 e agora eu vou somar. 0 mais 2 dá 2, 7 mais 4 dá 11, vai 1, aí mantém a vírgula. 3 mais 1 dá 4, com mais 1, 5. Então o valor de C será 5,12. E o gabarito nós vamos encontrar aqui na letra D, que é exatamente esse valor. Uma outra coisa que a gente precisa entender é o que significa decimais infinitas periódicas, muito conhecidas como dízimas periódicas. Lembra que isso também está naquela lista que eu passei para vocês de números que se enquadram dentro do que são números racionais. Bom, decimal infinita periódica ou dízima periódica é aquele número onde você tem algarismos que começam a se repetir nas casas decimais. Como, por exemplo, aqui, 0,3333 e assim por diante.
eu tenho uma repetição. Eu sei que os próximos algarismos também serão formados pelo 3. Há uma outra forma de escrever que vocês devem conhecer. Você pode escrever 0,3 e colocar um tracinho aqui em cima. Ele significa exatamente que é 0,3333 e assim por diante. Bom, mas essa repetição ela pode ocorrer com apenas um algarismo ou mais. Então, nesse segundo exemplo, nós temos 12,151515. Está se repetindo de 2 em 2. Também é uma divisão periódica. Se eu fosse escrever nessa outra notação, ficaria 12,15 e o traço em cima do 15, para indicar que todo ele se repete. Se eu puser o traço só no 5, quer dizer que daqui para frente só o 5 se repetiria. Né? Então, nós temos aqui uma repetição 2 a 2, a gente vai chamar isso de período. Mas essa repetição não necessariamente tem que ocorrer na primeira casa decimal. Temos aqui um exemplo onde ela ocorre um pouco mais à frente. Olha, 4,37, 28, 28, 28. A repetição começa aqui. Então, nós temos 4,37 e aí essa repetição ocorre apenas aqui no 28. Bom, também precisamos saber como transformar um número decimal em uma fração. Isso pode ser muito útil para a gente, até caiu em prova, eu vou mostrar isso daqui a pouco. Então aqui eu coloquei uma das maneiras, se você também pesquisar vai encontrar algumas outras. Essa aqui eu uso. Para encontrar a geratriz da fração, eu tenho que encontrar o numerador e tenho que encontrar o denominador. O numerador eu vou encontrar pegando a parte que não repete, normalmente ela existe, e ela vai ser seguida de uma parte que vai se repetir. Tem até um errinho aqui, ó, tem um Tzinho aqui. Menos a que não se repete. Nossa, confuso, realmente. Vamos ver aqui com o número, fica mais fácil. Então, meu numerador. Para esse exemplo aqui, eu quero descobrir qual fração deu origem ao 0,153333 reticências. Então, o numerador, vamos com calma e por partes. O numerador, vou pegar a parte que não repete. O que não repete aqui? O 0,15, que é o mesmo que só 15. Mas eu vou pôr o 0 só para vocês entenderem. 0,15 não se repete. Ele vai ser seguido da parte que repete, que é o 3. Então, o 3 também entra aqui, mas uma vez só. Bom? Aí eu vou subtrair a parte que não repetiu, que é o 0,15, que é simplesmente 15. Ou seja, o numerador da fração é 153 menos 15. É 138. E ficou mais fácil, né? Quando a gente joga valores, tudo fica mais tranquilo. E o denominador? Tá? Eu peguei a mesma dízima periódica aqui. O denominador é o seguinte, você vai colocar um 9 para cada algarismo que se repete. Quantos algarismos se repetem aqui? Só um. Só o 3. Então, é um 9 só. Seguido de um 0 para cada algarismo que não se repete. Gente, eu tenho 15. Esse 0 anterior eu não conto. Então, eu tenho aqui 2 algarismos que não se repetem. Então, eu vou acrescentar 2 zeros. Pronto. Esse é o denominador. E aí, para fechar, a gente vai juntar isso. O 0,15333, o numerador dele é o 138, nós calculamos aqui em cima. E o denominador dele é o 900, que nós calculamos ali embaixo. E se eu dividir 138 por 900, o resultado vai dar 0,153333. Tá? Dá para simplificar também essa fração. Nós vamos então aqui pegar o máximo divisor comum, que é 6. Falei isso anteriormente na aula, depois se tiver dúvida vocês podem voltar na explicação. E aí vai ficar 138 por 6 vai dar 23. E 900 dividido por 6 que dá 150. Então, se você depois, só por curiosidade, pegar a sua calculadora e dividir 138 por 900 ou 23 por 150, você vai conferir que deu 0,15333. Claro que isso é curiosidade para você fazer agora enquanto está em casa. No concurso, não dá para pensar em usar a calculadora, nem você vai conferir isso. Mas funciona e é o método que eu utilizo para chegar nessa fração geratriz. E isso caiu em prova. Caiu na prova da Liquigás 2018-1 para assistente administrativo, também de nível médio. Olha só como eu falei que essa banca explica bem o que ela quer. Ela explica o que é essa ideia de período com tracinho. Nem precisava, mas ela explica. Colocar uma barra sobre o período é uma das formas de representar uma dízima periódica. Por exemplo, 0,3 com tracinho em cima é 0,3333. A expressão 0,4 com esse tracinho mais 0,16 com tracinho só no 6 é igual a. Então vamos lá, vamos fazer por partes. O que é o 0,4 com o tracinho? É o 0,44444. Eu vou ter que encontrar a fração geratriz dela para depois achar a fração geratriz da outra e somar as frações.
Então, lá, o que é o numerador dela? É formado pela parte que não se repete, que é só o 0, seguido da parte que repete, que é o 4. Esse 0 é até desnecessário, eu ponho só para mostrar que eu estou seguindo a regrinha. Menos a parte que não repete, que é 0. Esse é o numerador. E o denominador? Eu vou pegar um 9 para cada termo que repete, que é só 1, que é o 4. E um 0 para cada termo que não se repete. Eu não tenho, gente. Esse 0 eu não posso contar, não, tá? Tem que ser algarismo diferente de 0 aqui para começar. Então, eu não tenho. Então, eu não vou pôr nada. Só o 9 mesmo. O que sobrou para mim, gente? 4 sobre 9. Né? E é isso mesmo, tá? O 4 sobre 9, ele é 0,4444. Tá? A primeira já achamos. E a outra? 0,16. E aí, chama a atenção que o traço é só no 16. Seria 0,16666. Se o traço estivesse também no 1, aí seria 0,16, 16, 16, que faz muita diferença, tá? Fiquem atentos a isso. E aí nós vamos achar o numerador e o denominador. O que é o numerador dessa fração? É formado pela parte que não se repete, e eu não vou colocar esse 0 da esquerda mais para não confundir vocês, tá? Então, qual é a parte que não se repete? O 1. Seguido da parte que repete, que é 6 uma vez só. Menos a parte que não se repete, que é só o 1. Esse é o numerador. O denominador é um 9 para cada algarismo que se repete, como ele repete só de 1 em 1, então é só um 9. E tantos zeros quanto forem os algarismos que não se repetem, eu só tenho 1. Então só um 0 que eu vou acrescentar aqui. Ficou então 16 menos 1, que é 15 sobre 90. Só que nós vamos também simplificar isso daqui, tá? Para ficar mais tranquilo de trabalhar. Aqui, inclusive, dá para simplificar por 15. Tá? Tanto o numerador quanto o denominador. Então, o numerador ficou 1 e o denominador 90 dividido por 15 deu 6. Significa o quê? Que essa soma que o exercício pediu é a soma de 4 sobre 9 mais 1 sobre 6. Então, nós usamos aqui algo que nós acabamos de aprender sobre fração geratriz. E agora vamos usar algo que nós aprendemos na aula de hoje, que é somar frações com denominadores diferentes. Vou tirar o mínimo múltiplo comum, que é 18. E aí vou fazer aquele cálculo, né? 18 dividido por 9, que dá 2 vezes 4, 8. E 18 dividido por 6, que dá 3 vezes 1, 3. Somo 8 mais 3, que dá 11, dividido por 18. E aqui já é a nossa resposta. Né, gente? Nós temos aí 11 sobre 18, gabarito, letra C. O que eu posso dizer dessa questão? Para quem estudou, ela é fácil. Né? Vocês acabaram de assistir a aula, acabaram de ver a matéria. Claro que isso num contexto diferente, né? Faz tempo que você viu, fica mais difícil um pouco. Mas assim, quem estudou, se preparou, achou essa questão bem simples. Quem não sabia como chegar nessa fração, provavelmente nem começou a questão. Então, viram a diferença? Por isso que eu fico motivando vocês a estudar isso daqui. Dá sim para fazer questões, mesmo quem não gosta muito de matemática, dá sim para sair bem na prova. Bom, e o último tópico da nossa aula de hoje seria falar um pouco sobre números reais. Na verdade, números reais englobam tudo que nós estudamos até agora, né? Engloba os números racionais, e dentro deles já estão os inteiros, né? Falei sobre isso, mas ele envolve também um outro grupo que não faz parte do edital, por isso que ele não vai estudar, que são os irracionais, né? Que são as decimais não exatas e não periódicas. A princípio ele não vai estudar, mas como ele está dentro dos números reais, caso apareça em alguma questão, eu vou falar sobre ele também. Mas, a princípio, não faz parte do nosso objetivo. Né? Já falei um pouquinho sobre isso antes, tá? Mas o que seriam, então, esses números irracionais? Aquelas decimais não exatas e não periódicas, tipo 4,17321, e não tem repetições. Né? Esse é o único caso que nós não estudamos aqui praticamente. Eles também estariam dentro do que chamamos números reais. Além, repito, daqueles que a gente já estudou dentro dos racionais. Acontece que esses números reais, como questão, eles não têm aparecido. Eu fiz o mapeamento da prova, das provas anteriores, e essa ideia de saber o que são números reais, trabalhar com números reais, ela tem aparecido dentro de outros conteúdos, né? Principalmente quando fala sobre conjuntos, que a gente aprende a trabalhar com intervalos, ou quando trabalha funções. Né? Funções, na grande maioria das vezes, está dentro de um grupo, né? De valores possíveis, que são números reais. E é exatamente por isso que nós estudaremos com detalhes os números reais nesses tópicos posteriores.
né, não tem muito o que dizer na aula de hoje, apenas que vocês saibam que são números reais. Bom, com isso fechamos o que eu planejei para a nossa aula de hoje, né? Vimos bastante coisa, o vídeo ficou um pouco longo, nem todos serão assim. Para algumas pessoas, alguns conteúdos muito básicos e talvez tenha ficado um pouco cansativo, mas eu acredito que possa ter ajudado ainda assim, mesmo que já tenha um bom conhecimento, com alguns detalhes, a questão das provas anteriores, né? E principalmente deve ter ajudado bastante quem ainda estava um pouco perdido em relação ao que seria a prova, ou não se lembrava, né, de muita coisa básica que nós falamos aqui hoje. Agradeço a todos vocês que permaneceram aqui até o final e aguardo vocês aí na nossa próxima aula. Muito obrigado.